Alguma vez você já teve dúvida sobre qual tipo de porquê usar na hora da escrita? A língua portuguesa sempre nos coloca nessas situações na hora que vamos escrever. Vem comigo, vamos aprender um pouco mais sobre usos dos porquês. Há 4 tipos de porquês na língua portuguesa: porquê separado e sem acento, porquê separado e com acento, porquê junto sem acento e porquê junto com acento. Mas afinal, quando devemos utilizar cada um desses? Primeiro porquê? Porquê separado e sem acento. Veja o seguinte, se ele está separado, entenda que aqui nós temos duas palavras. Nós temos uma preposição e nós temos um pronome, certo? Preposição mais um pronome. Então só podemos empregar o porquê separado quando ele equivale a uma locução, quando ele equivale a um conjunto de palavras. Uma dica que talvez você já tenha escutado é que o porquê separado é o porquê de pergunta, certo? Muita gente fala isso, porquê separado é o porquê de pergunta, certo? Mas o porquê separado com acento também é porquê de pergunta. E não, às vezes aparece em frases que não são perguntas. Então veja só, não basta entender que o porquê separado é porquê de pergunta. É preciso que a gente entenda que o porquê separado e sem acento, ele equivale à expressão por qual motivo, certo? Ele equivale à expressão por qual motivo. Então eu posso dizer, porque estuda. Veja que quando eu digo porque estuda, eu estou perguntando por qual motivo estuda. É simples de compreender. Se eu posso substituir por qual motivo, eu substituir por mais de uma palavra. Então é porque ele é mais de uma palavra. É por que 2 palavras, certo? E ele pode aparecer, veja bem, esse porquê aqui pode aparecer no início de frases ou pode aparecer no meio de frases, independente delas serem interrogativas ou não, certo? Eu poderia dizer assim: essa é a causa porque eu luto. Veja só, essa frase não é interrogativa, é uma frase afirmativa. E, no entanto, aparece aqui o porquê. Então, esse porquê separado não é somente um porquê de pergunta. Ele é um porquê que equivale a uma locução, a uma expressão. Por qual motivo? Ou podemos dizer, pelo qual. Foi o que ocorreu nessa frase. Essa é a causa porque eu luto. Essa é a causa pela qual eu luto. Então, pessoal, desmistificando aqui esse conteúdo que muita gente acha que oferece muitas dúvidas, use o porquê separado e sem acento quando for possível substituí-lo pela expressão por qual motivo ou pela expressão pela qual. Vamos ao segundo tipo de porquê. Porquê separado e com acento. Não muito diferente do primeiro tipo de porquê, o porquê separado e com acento, ele é também 2 palavras, a preposição e o pronome. A preposição e o pronome. Entretanto, por que esse porquê aparece com acento? Algumas palavras da língua portuguesa, quando aparecem no final de frases, elas soam mais tônicas. Elas têm uma pronúncia mais forte. É isso que acontece com esse porquê. Esse porquê é o mesmo porquê que é usado para perguntas, frases interrogativas, ou para frases que não são interrogativas, desde que apareçam no final da frase. Esse porquê separado e com acento só deve ser utilizado se ele for a última palavra da frase, como nesses exemplos.
Você estuda por quê? Note que esse porquê apareceu numa frase interrogativa, entretanto ele é a última palavra. Por essa razão, essa palavra, esse que, esse pronome, acabou sendo um pronome tônico, acabou sendo um monossílabo, o quê? Um monossílabo tônico. E por essa razão precisa ser acentuado. Então nós temos aqui uma preposição e nós temos um pronome, por isso eles são separados, certo? E o acento é pelo fato de estar na última palavra, de ser a última palavra, por isso precisa ser acentuado, certo? Observe que a expressão está separada, justificando que são duas palavras. A gente pode usar o mesmo raciocínio do primeiro porquê. Você estuda por qual motivo? Note que esse porquê equivale a uma expressão de mais de uma palavra. Então ele é separado. Essa dica é infalível. Se você percebe que esse porquê equivale a mais de uma palavra, é porque esse porquê não é uma palavra só. É mais de uma palavra. Por isso, deve ficar separado. Além disso, o porquê não precisa, para ele ser acentuado, não precisa estar numa frase interrogativa direta. Não precisa da interrogação. Basta que ele esteja no final da frase. Esta última frase ilustra bem o que falei de que este porquê, separado e com acento, nem sempre é usado somente em frases interrogativas. Basta que ele seja a última palavra da frase. Seja essa frase interrogativa, seja uma interrogativa indireta, aquele tipo de pergunta que você faz, mas não tem tom de pergunta, ou seja uma afirmação como esta. Essa situação é tão crítica e sabemos bem por quê. Se o porquê está lá no final da frase, nós temos um porquê separado e com acento, porque ele foi a última palavra da frase. E observe que cai bem aquele raciocínio. Esta situação é tão crítica e sabemos bem por qual motivo. Veja que é realmente uma expressão formada por mais de uma palavra. Por isso usamos o porquê separado. Como é a última palavra da frase, esse porquê precisa ser acentuado. Nosso terceiro porquê é este aqui. Porquê junto e sem acento. Como ele está junto, raciocine comigo. Como ele está junto, ele é uma única palavra, certo? Ele não é duas palavras. Ele é uma conjunção, uma única palavra. E quando é que utilizamos o porquê junto? Você já ouviu muita gente falando que o porquê junto é o porquê de resposta. Sim, ele é o porquê de resposta, mas não é só quando você está dando resposta a uma pergunta. Quando você está escrevendo, sempre que você vai dar uma explicação. Por exemplo, a terra está molhada porque choveu. Observe que nesta frase você tem aqui uma explicação ou uma causa para a afirmação anterior. Então, toda vez que eu vou ligar duas informações, sendo que uma delas é a explicação da outra, eu vou utilizar um porquê junto. Usando aquele raciocínio da troca por uma outra palavra, note que o porquê é uma palavra só. E naquele raciocínio de trocar por outra expressão, eu vou trocar exatamente por uma expressão que é uma palavra só. A terra está molhada, pois choveu. Portanto, usamos o porquê junto e sem acento quando é possível fazer a sua substituição pela palavra pois, pela conjunção pois. Ele é junto por quê? Porque ele é uma só palavra. E ele não leva acento porque é uma conjunção, e sendo uma conjunção, ele é uma palavra átona, certo? Ele é uma palavra que é átona, ele não precisa ser acentuado. Nosso quarto porquê é o porquê junto e com acento. Quando é que utilizamos o porquê junto e com acento? Primeiro, você já sabe, acompanhando aqui essa aula, você já sabe que o porquê junto é porque ele é uma única palavra.
Ele equivale a uma única palavra. Portanto, neste caso, nós temos aqui um porquê que equivale à palavra motivo. Veja bem, não confunda. O porquê separado equivale à expressão por qual motivo. O porquê junto, com acento, equivale à expressão motivo, a palavra motivo. E por que ele é acentuado? Ora, ele é acentuado porque, sendo um substantivo, sendo equivalendo a um substantivo, substantivo motivo, então nós temos um substantivo oxítono, terminado em E. Por isso, ele precisa ser acentuado. Olha o exemplo. Ainda não entendi o porquê da sua ausência. Observe bem, ainda não entendi o porquê da sua ausência. Veja como é possível fazer a substituição desse porquê pela palavra motivo. Ainda não entendi o motivo da sua ausência. E qual é a pista que eu tenho para saber quando é que eu vou usar esse porquê? Primeira pista é, a palavra porquê equivale à palavra motivo. Ela é aqui, portanto, um substantivo. A segunda pista é, se ela equivale a um substantivo, toda vez que eu tenho um substantivo, é possível usar um artigo. O motivo. Um motivo. Esse motivo. Seu motivo. Então veja, toda vez que antes da palavra porquê aparecer um artigo, o porquê, seja ele definido ou indefinido, um porquê, eu quero que você me dê um porquê de não fazer essa tarefa. Um porquê. Como teve um artigo antes, então esse porquê é um substantivo. E se é substantivo, ele vai ser acentuado. É o porquê junto, acentuado. Além de artigo, pode aparecer também um pronome. Quero entender esse porquê. Quero entender seu porquê. Certo? Inclusive, esse porquê, junto e com acento, ele pode aparecer no singular ou pode ainda aparecer no plural. Os porquês da sua ausência, certo? Justificando que ele realmente deixou de ser qualquer outra expressão e passou a ser um substantivo. Ele pode estar no singular ou no plural. E ele vem sempre acompanhado por um determinante. O que é determinante? Pode ser artigo, pode ser pronome. Certo? Então nós temos aí a explicação para os 4 tipos de porquês. Nós temos o primeiro porquê, e aí você sabe que o primeiro porquê ele é separado porque eles são 2 palavras. Ele é uma preposição e um pronome. O segundo porquê, a mesma coisa. Ele é 2 palavras. Ele é uma preposição e ele é um pronome. O terceiro porquê, ele é uma palavra só. Ele é uma conjunção. A conjunção, pois. O quarto porquê, ele é uma palavra só. Ele equivale a um substantivo. A palavra motivo, certo? E as expressões aqui, o porquê separado equivale à expressão por qual motivo. Para que estudar isso? Quando você usa bem os tipos de porquês ao escrever um texto, você demonstra, além de cuidado com a língua portuguesa, você demonstra um alto grau de conhecimento. Você demonstra que tem estudos, que tem conhecimento e que dá atenção à ortografia, que escreve como deve ser escrito, que tem uma noção de que quando falamos, a língua portuguesa é de um jeito, mas quando escrevemos, ela obedece a regras que vão além dos fonemas, que vão além daquilo que falamos. Então, escrever bem os 4 tipos de porquês, utilizar bem os 4 tipos de porquês, denota que você tem domínio sobre a linguagem. E não é nada mal você demonstrar que tem domínio, que tem conhecimento linguístico, que tem competência comunicativa, tanto na oralidade quanto na escrita. E nesse caso, especificamente sobre a escrita, que é quando bate aquela dúvida sobre qual tipo de porquê devemos usar. Faz sentido para você aprender os 4 tipos de porquê?